Doutora Carolina. Então, Marcel, agradecer, né, os deputados que estão ombreando com a gente essa luta desde 2023, para a gente desde 2023, que estão fazendo todas as missões, tanto internacionais quanto internas, com pedido de liberdade para essas pessoas. Hoje o que a gente pôde ver aqui foram várias pessoas simples e comuns da sociedade que estão sendo perseguidas pelo ministro Alexandre de Moraes. Pessoas essas que não têm nenhum posicionamento político, que eu quero dizer, no sentido de serem candidatos ou algo nesse sentido, e estão sendo perseguidas simplesmente por pensarem diferente. Então foi muito importante que o Pedro Vaca leve isso lá para a corte, né? Ele é colombiano, mas ele atua e está terminando o mandato dele lá na corte, e ele pôde ouvir aqui essas pessoas que estão sendo perseguidas pelo ministro, e nós advogados também que estamos tendo os direitos cerceados à ampla defesa e ao contraditório dos nossos clientes, além de não ter acesso aos autos. Então foi muito importante, e a gente vai continuar lutando. Quando tiver 1% de esperança, a gente vai atrás dos 99. É isso aí. Muito bom. E para encerrar aqui, vamos passar, muito obrigado, doutora Carolina, para as meninas, para as 3 meninas que estão aqui, né? A Luísa, a Késia, a Jane, né? A Késia, a Jane, a Luísa. Deixa eu ver se eu consigo colocar, enquadrar as 3 aqui, conseguir, para falar sobre como foi a reunião hoje. Quem fala? Pessoal, boa noite, estou aqui no Instituto Livre Mercado, em Brasília. Acabou de terminar mais uma audiência do relator da OEA para a liberdade de expressão, Pedro Vaca. Ele esteve ouvindo agora à noite advogados de vítimas do dia 8 de janeiro, advogados de processos também em tramitação no STF, de censura, de perseguição política, e foi um momento muito importante. Antes de mostrar quem está todo mundo aqui na sala comigo, a gente reuniu alguns dos participantes para fazer um rescaldo da reunião, eu queria lembrar que esse é um momento muito importante para nós. Por que é muito importante para nós? Porque a gente tem denunciado as arbitrariedades, os abusos, a censura no Brasil há anos, e isso que está acontecendo nesse momento, com o relator para a liberdade de expressão da Organização dos Estados Americanos visitando o Brasil, é resultado desse trabalho. É graças a esse trabalho que nós estamos fazendo, deputados, advogados, outras entidades internacionais, por exemplo, a IDF, que está aqui conosco, institutos como o Livre Mercado e tantos outros, a IDF, que é internacional, falei, repito, senadores, estamos lembrando que o Rodrigo ao lado, enfim, esse trabalho está dando este resultado, e nós estamos tendo a oportunidade agora de apresentar as vítimas das violações de direitos humanos no Brasil, em particular no quesito de liberdade de expressão. Eu vou fazer uma rodada na sala para vocês verem quem está comigo, e depois vocês virem quem está comigo, vou passar a palavra um a um aqui para falar 1 minuto, não tem tanto tempo assim, afinal todo mundo aqui também tem as suas agendas, seus compromissos, mas a gente vai, para dever de transparência, passar para vocês um pouco daquilo que aconteceu hoje. Então aqui ao meu lado está o Rodrigo Marinho, que é do Instituto Livre Mercado, né, que cedeu o espaço, já fala com vocês. Está aqui o nosso deputado Coronel Meira, está junto conosco, Júlio Paul, da IDF, advogado, Ezequiel Silveira, advogado, Paulo Faria, está lá também, atrás aqui Sebastião, doutor Sebastião, doutora Carolina, e as meninas a família do Clesão, né, mostrando, deixa eu ver, tá aparecendo as 3 aqui? Tá juntinhos aqui a Jane, a Ana Luísa e a Késia, as 3 que também emocionaram aqui o público, como sempre. Afinal de contas, o Clesão é o maior exemplo, infelizmente um péssimo exemplo no sentido do que é capaz a política e os abusos de autoridade, mas também um excelente exemplo do que é uma família que continua defendendo o seu legado para que sua vida justamente não seja em vão, como eu sempre digo, e a gente possa aqui demonstrar esse abuso de autoridade. E vou deixar justamente elas também para o final, afinal nenhuma mensagem de esperança é maior do que aquela que elas conseguem passar. Rodrigo Bueno. Olá, senhoras e senhores, prazer, Marcel, prazer a todos estar aqui. Hoje foi uma honra, o Instituto Livre Mercado foi a sede, foi o anfitrião dessa reunião com parlamentares no início da tarde, agora no começo da noite, e agora já fim da noite, reunião com as vítimas, advogados relacionados ao 8 de janeiro. Nosso papel hoje foi receber a Comissão Interamericana de Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos, no que tange a liberdade de expressão, e ter uma oportunidade de, mais uma vez, quer dizer, primeira vez, falar diretamente
decorrente de todo o trabalho já feito há alguns anos, a comissão está ouvindo as pessoas claramente. Hoje teve momentos muito emocionantes que aconteceram, a família do Clezão, a filha do Eustáquio, e toda a situação que foi posta hoje, inclusive pelos parlamentares, alguns que se emocionaram durante a fala, pelo que tinha acontecido. O momento é muito importante e uma presunção clara para todos, assim, não é importante, não vale a pena. Não, nós já temos. Então nós temos que seguir brigando, sim, sempre e em todas as oportunidades pela liberdade, em especial pela liberdade de expressão, porque sem ela nós não vamos ter nenhuma outra liberdade. Muito bom. Obrigado, Rodrigo. Obrigado ao Instituto Livre Mercado por proporcionar isso, esse espaço, né? E também a moderação que foi feita com brilhantismo por ti aqui. Vou te pedir para um pouquinho para o lado, porque aí eu vou virar a câmera traseira, vai ficar mais fácil para a gente acompanhar os comentários ao mesmo tempo que converso com quem está aqui. Então, deixa eu ir um pouco mais para o lado aqui e vamos conversar agora com o Coronel Meira, nosso colega deputado federal. Coronel Meira. É realmente um momento muito importante, né, para a liberdade verdadeira que estamos trabalhando para ter. Essa liberdade a gente entende que ela só vai acontecer a Câmara, né, o Congresso votando anistia total e restrita. Tem que se passar limpo, tem que acabar com isso que está acontecendo. São várias vítimas em todos os sentidos, inclusive chegando até a morte, né, ceifar uma vida como a de Clezão e de outros. Na verdade, a gente sabe que foram seis que morreram exatamente fruto do 8 de janeiro. São pessoas que estão passando momentos difíceis, e uma das coisas, Marcel e todos que nos assistindo, que nos deixa muito triste, é que não tem limite o Alexandre de Moraes, né? Além de atingir os idosos, são vários idosos que ainda estão presos, estão com tornozeleira. A Dilma lá no meu Camaragibe está lá com tornozeleira. Jovens, uma criança com 16 anos de idade, está aqui ao meu lado aqui, Mariana Eustáquio, tá certo? Mariana Eustáquio está aqui, filha de Oswaldo Eustáquio, né? Teve a Polícia Federal na sua casa, seu pai já estava fora, ela e sua mãe, 2 mulheres, numa residência. A Polícia Federal invadiu para pegar celular, para levar os passaportes. Alexandre de Moraes, para que isso? Que sentido é esse? As contas, elas não têm direito a ter conta. O que é que a Mariana, né, Eustáquio e Sandra Eustáquio, né? Por que elas vão ser responsabilizadas por uma coisa que foi o Oswaldo, que se é que cometeu, que na verdade ele não cometeu crime nenhum. Então a gente quer aqui exatamente colocar e pedir a união de todos nós. Temos que ir para cima, tá certo? Agora com inteligência, para poder a gente mudar definitivamente esse quadro. Obrigado, Coronel Meira, fazendo excelente trabalho lá na defesa. A Mariana, inclusive, falou hoje, né, para o representante da OEA, um momento muito importante e emocionante, inclusive. Ela fala muito dura, importante para esse momento. Júlio, Paul, vamos falar em espanhol um pouquinho aqui, mas ele vai falar português, ótimo. Nosso advogado da IDF, que está nos acompanhando. Parabéns, obrigado pelo trabalho da IDF, que nos representa também na corte, na OEA, participa das reuniões conosco e veio especialmente para o Brasil para nos acompanhar ao longo desses dias. Obrigado, Marcel. Meu nome é Júlio Paul, advogado da ADF International. Me excusa por meu português. Agradeço a visita do relator sobre liberdade de expressão da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, Pedro Vaca, para investigar a situação da liberdade de expressão no Brasil. Tive a oportunidade de expressar ao relator que os casos de censura no Brasil começaram em 2019, com a emissão da Portaria 69. Esses casos não começaram com os infelizes eventos de 8 de janeiro de 2023. Isso é um pretexto, uma cortina de fumaça do STF para continuar a censura que existe há anos em Brasil. Esta censura afetou a milhares de brasileiros, jornalistas, políticos, cidadãos comuns, a mídia, etc. Esperamos que o relator Pedro Vaca, em seu informe, comunique essa informação. Obrigado. Muito obrigado, Júlio Paul, representando a ADF, Alliance Defending Freedom. Ezequiel
advogado representando a Associação dos Familiares e Vítimas do 8 de janeiro, Ezequiel Silveira. Obrigado, deputado Marcel. Hoje é um dia em que nós encerramos com o sentimento de dever cumprido. Hoje nós tivemos ali uma entrevista coletiva lá na Câmara dos Deputados, onde foi apresentada a Vanessa com seus 6 filhos, né, mostrando as dificuldades que uma das vítimas está sofrendo. E aqui, nesta reunião agora à noite com o senhor Pedro Vaca, nós pudemos demonstrar as histórias, contar o que está acontecendo a respeito das violações. E hoje nós demos mais um passo no meio dessa luta. Nós já fomos várias vezes na OEA, já fizemos centenas de denúncias e hoje nós tivemos uma outra etapa que foi trazer pessoalmente esta relatoria para estar aqui no Brasil e ouvir esses relatos dos familiares, dos advogados, e a gente fica feliz de poder estar ombreado com essa equipe, né? Agradecendo sempre por todo o apoio dos familiares, dos colegas advogados, dos parlamentares, como o próprio deputado Marcelo, o deputado Meira, que aqui está, e tantos outros que têm nos ajudado nessa causa. E assim como a situação do Brasil não chegou da forma como está de uma hora para outra, também não deve se resolver de uma hora para outra, mas é isso que a gente tem construído ao longo do tempo. Se Deus quiser, logo logo a gente vai trazer a liberdade de volta para a nossa nação. Então, muito obrigado a todos. Obrigado, doutor Ezequiel. Doutor Paulo Faria, que é advogado, representa o ex-deputado Daniel Silveira, foi meu colega e contra cuja prisão votei, obviamente, votei contra a prisão dele na hora de confirmar a decisão do STF. Infelizmente o parlamento errou, e feio naquele momento. Hoje não vejo nenhuma condição do parlamento errar daquela forma de novo, mas infelizmente ele está sofrendo as consequências desse erro grotesco e principalmente dos abusos de autoridade e da tortura praticada pelo STF. Marcel, obrigado por essa oportunidade, agradecer ao Coronel Meira, a todos que participaram dessa audiência aí com o Pedro Vaca Villarreal. Foi importante isso, Marcelo, porque no momento que eu apresentei o caso Daniel Silveira, eu disse que ele foi a porta de abertura do inferno astral que todos estão vivendo, principalmente a questão relacionada à imunidade parlamentar, ou seja, o artigo 53, onde o parlamentar tem a imunidade, a inviolabilidade por quaisquer opiniões, palavras e votos, foi simplesmente revogado de forma inconstitucional pelos ministros do Supremo Tribunal Federal, e aí ocasionou com a prisão do Daniel Silveira, porque ele se expressou, por mais duras, e eu não concordo com boa parte das palavras que foram ditas, acho que a maioria não concorda, por mais duras que fossem, eles teriam direito à sua liberdade de expressão, principalmente como parlamentar. Então, esse momento foi extremamente importante e muito revelador para o futuro, né? Esperamos que a partir de maio e depois da entrega desse relatório, as coisas realmente mudem no Brasil. Então, muito obrigado mais uma vez, Renato. Obrigado, doutor Paulo Faria. Muito obrigado pelo trabalho que vem prestando também à democracia e ao nosso ex-colega deputado federal, Daniel Silveira, e deixo sempre, né, a minha solidariedade a ele pelo sofrimento por que vem passando. Doutor Sebastião, o senhor que tem uma experiência vasta, inclusive como ex-desembargador, e agora diante do relator da Comissão Interamericana de Direitos Humanos para a Liberdade de Expressão, representante da Organização dos Estados Americanos. Como o senhor sentiu essa reunião hoje? Marcel, primeiro quero agradecer a você e a tantos outros deputados, o deputado Coronel Meira, Gustavo Gaia, senador Girão, tantos parlamentares que levaram essas denúncias para o campo internacional, porque antes nós só tratávamos aqui com pouca repercussão, só em redes sociais, porque a grande mídia realmente não publica. Hoje o senhor Pedro Vaca Villarreal teve a oportunidade de ouvir o relato real das vítimas, das pessoas que foram presas, torturadas, e dos advogados que tiveram a sua liberdade de expressão e a sua direito de defesa cerceado pelo Supremo Tribunal Federal. Eu tenho certeza que o senhor Pedro hoje sai daqui com a convicção de que ele tratou ontem com um ditador chamado Alexandre de Moraes. A conversa hoje aqui no Instituto não foi aquela conversa de cafezinho, de bate-papo, de colocar dados falaciosos, como foi divulgado em relação à reunião no Supremo Tribunal Federal. Então eu tenho assim muita fé de que essa visita trará resultado, né? Agradecer também a Gabriela Ritter,
que é uma das representantes, agora a família do Clesão também vai falar, e o pedido que eu fiz especial ao senhor Pedro foi que ele ouvisse pessoalmente o Daniel Silveira e especialmente o Felipe Martins. Se não for possível ver os dois, estão presos e a questão de logística, que pelo menos ouça os seus advogados. Então esse foi o meu pedido e deixamos claro à população brasileira que realmente hoje Alexandre de Moraes foi desmascarado. Todas as mentiras que eles puderam apresentar de maneira formal, né, doutora Carol e doutor Ezequiel, que são os parceiros aqui dessa luta dos advogados, hoje, agora tarde e noite, ele teve a oportunidade de conhecer a verdade do que está acontecendo no Brasil. Se ele não se comover com essa verdade, então seria uma desesperança, mas eu creio que... Sim, doutor Sebastião, é só que repita essas duas últimas frases que deu uma travada aqui na conexão. O senhor Pedro hoje sai dessa reunião com a certeza de que no Brasil nós temos uma ditadura imposta pelo Supremo Tribunal Federal, tendo à frente o senhor ditador, abusador Alexandre de Moraes. Muito obrigado, doutor Sebastião, e para nós todos aqui, você é uma grande referência, e eu queria deixar aqui também a minha alegria em poder contar com o senhor sempre nesses momentos tão decisivos. E reforçar que também fiz o pedido mais cedo ao Pedro Vaca que ouça Felipe Martins. É fundamental, até porque ele está censurado pelo Alexandre de Moraes, tanto para dar entrevistas à imprensa, como até para presencialmente estar conosco ou por Zoom na Câmara dos Deputados, o que é outro abuso de autoridade de Alexandre de Moraes. Muito obrigado. Saiu esse pedido que eu fiz para a oitiva de Felipe Martins e... Sim. Saiu? Ah, ok. Saiu sim. Doutora Carolina. Então, Marcel, agradecer, né, os deputados que estão obriando com a gente essa luta desde 2023, para a gente desde 2023, que estão fazendo todas as missões, tanto internacionais quanto internas, com pedido de liberdade para essas pessoas. Hoje o que a gente pôde ver aqui foram várias pessoas simples e comuns da sociedade que estão sendo perseguidas pelo ministro Alexandre de Moraes. Pessoas essas que não têm nenhum posicionamento político, que eu quero dizer, no sentido de serem candidatos ou algo nesse sentido, e estão sendo perseguidas simplesmente por pensarem diferente. Então foi muito importante que o Pedro Vaca leve isso lá para a corte, né? Ele é colombiano, mas ele atua e está terminando o mandato dele lá na corte, e ele pôde ouvir aqui essas pessoas que estão sendo perseguidas pelo ministro, e nós advogados também que estamos tendo os direitos cerceados à ampla defesa e ao contraditório dos nossos clientes, além de não ter acesso aos autos. Então foi muito importante, e a gente vai continuar lutando. Quando tiver 1% de esperança, a gente vai atrás dos 99. É isso aí. Muito bom. E para encerrar aqui, vamos passar, muito obrigado, doutora Carolina, para as meninas, para as três meninas que estão aqui, né? A Luísa, a Késia, a Jane, né? A Késia, a Jane, a Luísa. Deixa eu ver se eu consigo colocar, enquadrar as três aqui, conseguir, para falar sobre como foi a reunião hoje. Quem fala? Luísa? Primeiramente, queria agradecer a todos os parlamentares, os deputados e senadores, que nos deram essa oportunidade de vir falar não só a história do meu pai, mas de todas as vítimas do dia 8. Meu pai não foi só a única vítima que foi torturada dentro da cadeia, também parlamentares, mas foi a primeira vítima que foi morta dentro da cadeia. É muito emocionante ver os relatos, porque realmente a gente viveu, a gente vive, e é muito triste saber que ainda tem gente lá sofrendo tortura como o Lucas Brasileiro, e é muito triste saber que tem filhas como eu que pode sofrer o risco de perder o pai, como a Agnes, que hoje em dia ela já é mãe, e é muito doído, porque o meu pai entrou lá na cadeia como homem honrado e saiu de lá sem vida. E isso é torturante, viver isso todos os dias, porque a nossa vida nunca mais vai ser a mesma. Nunca mais. Nunca vamos viver como era antes. Meu pai era um exemplo de homem, era um exemplo de pai, um exemplo de esposo,
E ele não merecia passar pelo que ele passou. Depoimentos como esses nos deixam sempre emocionados, com o coração na garganta, mas também esperançosos, porque a gente vê que aquilo que o Clesão acreditava continua na sua esposa, nas suas filhas e em todos nós aqui, a busca por justiça, por liberdade, por democracia, e isso não vai parar. Muito obrigado a todos que nos acompanharam aqui. Eu vou postar essa live agora, mas em seguida já entro no Braddock Show, inclusive perguntar se vocês podem ficar, e a gente pode eventualmente participar um pouco, acho que vão estender um pouco o programa. Agradeço a audiência de todos e principalmente, pessoal, não vamos perder a fé, não vamos ficar com pensamentos negativos, pessimistas, pelo contrário. O que importa realmente é aquilo que a gente faz de bom coração, e isso a gente está fazendo todos os dias, e que Deus os abençoe. Muito obrigado, um abraço de todos nós aqui.